68, vamos falar sobre ângulos e suas medidas. Após observar a abertura de cada um dos ângulos representados, o exercício vai nos perguntar que o ângulo destacado na cor verde é o de maior medida. E para medir um ângulo, nós sabemos que ele é preciso usar a medida associada em grau. E utilizamos um objeto, como vimos na nossa videoaula, que é chamado de transferidor. O transferidor ele é um instrumento que vai nos auxiliar para a medição de ângulos ou construção de ângulos. E aí, observando esses transferidores, você tem que responder qual é a medida de cada um desses ângulos em destaque. O primeiro ângulo, observem aí, olha, o ponto centralizado, a seta da esquerda começando no 0, atingindo até o número 150. Significa que o primeiro ângulo tem a medida de 150 graus. Vale lembrar que um ângulo de 150 graus é classificado como ângulo obtuso, pois tem uma medida de ângulo mais aberta. O segundo transferidor, ele vai começar no 0 e indo até o número 40. Portanto, ele tem uma medida de 40 graus. Lembrando que ângulos de 40 graus vão ser classificados como ângulo agudo, pois tem a abertura mais fechada. E o terceiro transferidor, ele está indo do número 0 até o 125, olha, a metade entre 120 e 130, olha. Então, ele vai ter 125 graus, também classificado como ângulo obtuso. Na página 69, vamos trabalhar no número 1, observando o transferidor ao lado e completando o quadro. Medida do ângulo em grau. Vamos relembrar a nossa videoaula que falava sobre os ângulos e lembrar que uma volta completa tem uma medida de 360 graus. Portanto, meia volta é a metade de 360, tendo a medida de 180 graus. E um quarto de volta é como se nós pegássemos esse 360 e dividíssemos em 4 partes iguais. Uma parte dessa vai valer 90 graus. No exercício número 2, vamos observar os ângulos e estimar a medida de cada um deles. Vale lembrar que estimativa é quando eu faço uma ideia, não é uma medida exata. Eu vou estimar observando o desenho. Vamos observar na letra A que este ângulo ele é um ângulo já conhecido, pois sabemos que um ângulo, quando tem este formato, ele é um ângulo de 90 graus. E na letra B, quanto que vocês acham que mede esse ângulo? Nós podemos colocar uma estimativa menor do que 90 graus. E na letra C, ele é um ângulo mais aberto, então precisamos colocar uma estimativa de 90 para cima, né? Então, podemos colocar entre 90 a 180 graus. O exercício número 3 pede para desenhar o caminho que o ratinho seguiu sobre as linhas da malha até encontrar um queijo. E para isso, você tem que seguir o caminho que foi identificado neste quadro. Andou um quadrinho à frente, depois girou 90 graus para a direita e andou 3 lados de quadrinho à frente. Depois, girou 90 graus para a esquerda e andou um lado de quadrinho à frente, encontrando o queijo. Na página 70, vamos trabalhar a classificação dos ângulos. Vamos lembrar que os ângulos destacados são chamados de ângulo reto. Observe o transferidor e responda: qual é a medida do ângulo reto? Ele vai de 0 até 90, não é mesmo? Então, ele mede sempre 90 graus. Agora, observe os ângulos que Roberta representou com canudinhos. Vamos responder se ele tem a abertura maior ou menor do que o ângulo reto, ou seja, tem mais ou menos de 90 graus. O primeiro tem uma medida menor. Já o segundo ângulo tem uma medida maior. E o terceiro ângulo tem uma medida também maior, ou seja, 180 graus. Ele é um ângulo raso. Então, vamos relembrar. Ângulo reto mede 90 graus, exatamente.
Já o ângulo agudo, ele mede de 0 e menos de 90. O ângulo obtuso mede entre 90 a 180. E o ângulo raso sempre tem a medida de 180 graus. Na página 71, vamos trabalhar então com essas classificações. Você tem que colocar se os ângulos abaixo na número 1 são ângulo reto, raso, agudo ou obtuso. Letra A, temos um ângulo reto. Letra B, um ângulo obtuso. Letra C, um ângulo agudo. E letra D, um ângulo raso. No número 2, você vai pintar de azul os ângulos agudos, ou seja, os ângulos que são menores, com abertura menor, vocês vão pintar de azul. De verde, os ângulos retos. E de vermelho, os ângulos obtusos. Então, vamos lembrar. De azul, os ângulos agudos, que são com abertura menorzinha. De verde, os ângulos retos, ou seja, com a medida exata de 90 graus. E de vermelho, os ângulos obtusos. Na número 3, escreva a quantidade de ângulos agudos, retos e obtusos que foram destacadas em cada figura. Vamos observar na letra A, neste quadrilátero, nós podemos observar 2 ângulos agudos, ou seja, 2 ângulos mais fechados, e 2 ângulos obtusos, 2 ângulos mais abertos. Na letra B, conseguimos observar neste triângulo um ângulo reto e 2 ângulos agudos. E na letra C, conseguimos também observar neste quadrilátero 2 ângulos retos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. No número 4, nós vamos observar este transferidor. Se a linha verde permanecer onde está e a linha laranja girar 10 graus à sua direita, qual passará a ser a medida do ângulo entre essas duas linhas? Nós temos aí 70 até 120, correto? Se esse ângulo girar a linha laranja à sua direita 10 graus, ele vai passar para o número 130. Para sabermos o valor deste ângulo, basta que façamos a subtração. 130, aonde seria a linha laranja estaria atingindo, menos os 70, dando o valor de 60 graus. Na página 72, vamos trabalhar com compreensão de informações, onde vocês têm que estar lendo e interpretando gráficos de linhas. Na número 1, nós temos um gráfico de linhas da loja de Clovis, onde ele vende alguns modelos de poliedros. Observem aí que na linha vertical, nós temos aí as quantidades registradas de 50 em 50. Na linha horizontal, nós temos os meses de janeiro a dezembro. E aí, vai perguntar na letra A, em qual mês Clovis vendeu os mais modelos? Aí vamos observar os volumes de poliedros vendidos e qual dos meses atinge o maior valor na linha vertical, ou seja, janeiro. Na letra B, em quais meses ele vendeu menos? Quais meses já me indica um plural, ou seja, mais de um mês de livros de poliedros vendidos. Seriam os meses de junho e julho. E aí, na letra C, vem pedir para completar os quadros com os dados do gráfico. Então, você vai pegar os valores das vendas do primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro, março, somar e chegar ao valor de 900. Já as vendas do segundo trimestre são os outros 3 meses, abril, maio e junho. Vamos somar esses 3 valores, chegando ao valor de 500. Na letra D, vem perguntar que, sabendo que no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses, Clovis vendeu apenas modelos de cubos e no segundo trimestre apenas modelos de pirâmides, quantos modelos de cubos e de pirâmides foram vendidos no primeiro semestre? Então, primeiro semestre indica, então, o período de 6 meses, esses 2 trimestres juntos. Seriam 900 cubos e 500 pirâmides. Você vai adicionar os valores dos 2 trimestres. E na letra E, quantos modelos foram vendidos no primeiro semestre? Aí é o valor total dos 6 primeiros meses,
que dará o valor de 1.400. Na página 74, vamos falar sobre polígonos. Lembrando que polígono é todo contorno formado apenas por segmentos de reta, que não vão ter pontos em comum, não se cruzam. Vamos ter também vários ângulos, tá? E aí, são linhas todas fechadas. Então, na letra A, indique com a letra P as figuras que são polígonos. Então, são as figuras 2 e 3. Já na letra B, está pedindo para uma folha de papel fazer uma composição com diferentes desenhos de polígonos. Ou seja, você vai fazer vários contornos, desde que eles não se cruzem, sejam formados apenas por segmentos de reta e não tenham partes curvas, e nem fique com linhas abertas. Na página 75, vamos falar então sobre o número de lados, vértices e os ângulos internos dos polígonos. Vamos lembrar que quando a gente fala de polígono, sempre vamos ter uma regularidade. O número de lados com o número de vértices e o número de ângulos internos dentro deste polígono sempre vão ser iguais. Então, essa é a regularidade, que o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos sempre vão ter valores iguais. Vamos observar aí esse polígono, o primeiro polígono. Ele tem 3 lados, então ele é um triângulo, possui 3 vértices e 3 ângulos internos. A mesma coisa acontece com este quadrilátero. 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos. Vai acontecer isso com o pentágono, com o hexágono e o heptágono. E a número 3 vem dizer sobre polígono regular. Quando um polígono tem todos os seus lados iguais, com as mesmas medidas internas, ele é chamado de polígono regular. Isso vai acontecer com quadrados, com triângulos e com hexágonos, como exemplo, quando eles tiverem todos os seus lados com a mesma medida, ou seja, do mesmo tamanho. Neste caso, vamos chamá-los de polígonos regulares. E para finalizar a correção, vamos voltar às páginas 66 e 67 do jogo NIM, ao qual foi proposto no nosso roteiro de atividades. E esse jogo, ele vem fazer estratégias onde a gente vai trabalhar com adições, subtrações, para testar o raciocínio lógico. Neste caso, no jogo do NIM, o objetivo é que fique apenas uma peça. E você pode somente tirar de 1, de 2 ou de 3 peças por vez. Na página 67, após jogar esse jogo, você teria que responder as seguintes questões. Número 1. Um jogador observa que na vez dele há 4 peças sobre a mesa. Quantas peças ele precisará retirar para ganhar o jogo? Sabendo que tem que ficar apenas uma peça, o que ele pode fazer? Ele pode fazer a jogada, uma jogada só, onde ele vai retirar 3 peças. Já na número 2, vamos observar a situação que está ilustrada. Lucas é quem vai fazer a próxima jogada. Por que a Rebeca já está comemorando a sua vitória? Vamos contar quantos palitos nós temos na mesa. Nós temos 5 palitos. Se Lucas retirar uma peça, ficarão 4, não é mesmo? Então, Rebeca pode tirar 3 e vai restar apenas uma peça. Ela vai ser vencedora. Se Lucas retirar 2 peças, a Rebeca também vai poder tirar 2 e vai ficar uma peça. Ou seja, de qualquer forma que o Lucas jogar, Rebeca vai precisar pensar apenas no que vai ficar restante, sabendo se ela vai tirar 1, 2 ou 3 peças de uma vez. Já na número 3, em determinado momento de uma partida do jogo, há 9 peças sobre a mesa. Veja a estratégia que Nicole pensou e lhe garantirá a vitória. Vamos observar. Se o outro jogador retirar 3 peças em cada um dos 2 grupos, quantas peças Nicole deverá retirar em cada grupo para vencer a partida? Ou seja, se ele tirar 3 peças, vai ficar uma peça em cada grupo, então ela precisa tirar 1 de cada.